Nesse vídeo eu vou te trazer as principais dicas para você aprender a cortar tecidos em pelo alto, pelo baixo, paetês e veludos. Todos esses tecidos têm a mesma característica e se você não prestar atenção, você pode cortar errado. E como eu não quero que isso aconteça com você, então eu fiz esse vídeo especial para você tirar todas as suas dúvidas e aprender de uma vez por todas a cortar esse tipo de tecido. I'm in love with the restless sea. E a primeira coisa que você precisa entender é que os tecidos eles têm um sentido e na costura nós chamamos de pé. Sim, os tecidos têm pé e isso significa que você só pode cortar em um sentido todos os moldes, porque se você cortar virado, né, ao contrário, pode ser que o seu pelo, o seu paetê, enfim, o tecido que você estiver usando, um lado fique tudo para cima e o outro lado tudo para baixo. E como você pode identificar o sentido do seu tecido? É muito fácil, gente, é só você passar a mão pelo tecido que você já vai ver os pelos se levantando, o paetê virando, você vai ver tudo isso acontecendo. Então, você, né, obviamente que vai preferir que fique tudo para baixo, principalmente nos pelos. Até teve um tecido que super bombou, que é os paetês coloridos, né? Que um lado o paetê era de uma cor, do outro lado era da outra cor, então era até divertido um lado ser de um jeito, o outro lado ser do outro. Isso daí é um caso à parte, mas também funciona, porque se você quer que o seu tecido de paetê colorido fique de um lado todo de uma cor só, você também precisa seguir essa regra. E aqui tá a minha modelagem toda cortada. Vocês podem ver que o sentido do fio tá todo pro mesmo lado, né? Aqui, ó, na parte da frente, aqui na manga, ó, todo pro mesmo sentido, para baixo, ali é o punho. Aqui é o revel, todos pro mesmo sentido. Eu gastei quase 3,5 metros para cortar isso tudo, bonitinho, para ficar com o sentido certo no tecido. E por que foi tanto tecido? Porque, assim, é um casaco oversize, né, gente? E a altura é midi, então pensa no tamanho desse negócio, vai ser muito grande. Então, foi aí quase 3,5 metros de tecido, mas dá pra fazer, dá muito certo também. Todas as outras partes desse molde tá ali do ladinho pra mim, só mostrar um lado pra vocês, né? Todos eles foram cortados 2 vezes a manga, 2 vezes a parte da frente, 2 vezes o revel, gola. Então, se você quer saber mais também sobre a montagem dessa peça no tecido, eu vou mostrar agora pra vocês, se liguem. Eu só preciso te alertar que você está em meio de uma série. Esse vídeo aqui é o segundo vídeo, que é a série Criando do Zero, onde eu ensino todo o passo a passo de modelagem, costura, corte também, todos os processos absolutamente do zero para você que está iniciando agora na costura ou também para você que busca uma referência visual de uma peça que você nunca fez. E nessa primeira série eu estou fazendo a construção desse casaco que é para uma cliente muito especial lá do meu Instagram. Qual é a altura maior do nosso molde e quantas alturas maiores a gente tem? No meu caso é 1,22 m, que é a parte da frente, a parte das costas e também é o meu revel. Isso tudo no tecido principal, que é o tecido peludinho, é esse aqui, tá? E por que a gente precisa saber a metade da largura do nosso tecido? Porque a gente precisa cortar 2 vezes todas essas modelagens aqui, que é a frente, as costas, a manga, a gola e o revel. E pra gente não ter o trabalho de riscar 2 vezes, a gente dobra o tecido no meio, né? A gente vai fazer a função de dobrar o tecido no meio e posicionar os moldes. Você pode dobrar o tecido desse jeito, tá? Ou também dividir aqui o meio e dobrar as 2 pontas, ficando desse jeito aqui, ó, tá? Que foi o que eu representei nesse desenho. Então, aqui tem dobra de tecido e aqui tem dobra de tecido, beleza? Pra quem não sabe, esses 3 pontinhos assim representa dobra de tecido, tá? Significa que você corta na dobra. E qual tecido a gente vai cortar na dobra
que, por exemplo, não precisa ter um corte no meio, porque não vai ter abertura, não vai ter zíper, não vai ter nada. Qual desses tecidos? É as costas. O outro que vai ser na dobra também, sem cortar, é a nossa gola. E esse molde aqui é o nosso molde da frente, tá? O molde da frente, ele tem uma altura de 1,22 m, tá? Até aqui. Então, isso daqui já é uma altura. Agora, a segunda coisa que a gente precisa calcular é quanto vai dar de largura, pra gente poder decidir se eu coloco o revel aqui ou se eu coloco as minhas costas, por exemplo. Por que eu não coloquei as costas lá? Porque na largura da frente e das costas juntos não dava nessa medida, tá? Aqui deu certinho 74 centímetros. Eu ainda tive que botar o revel um pouco mais para baixo, posicionar ele. Então, na proporção que eu tenho de tecido em relação à modelagem, o que deu para mim fazer é colocar a frente aqui e o revel na mesma altura. E isso já me representou uma altura, beleza? A segunda altura vai ser, então, as minhas costas e a minha manga. Por que eu não coloquei a minha manga aqui? Porque, de novo, na proporção da montagem de tecido, não dava. A largura da manga com a largura das costas passava dos 75 centímetros, que é a metade do nosso tecido, tá? Então, por ter passado, eu tive que usar a gola aqui. Claro que sobrou bastante tecido aqui, mas acontece, tá? Não consegui posicionar a minha manga aqui. Então, teve uma altura de 22 centímetros, mais outra altura de 1,22 m, que é das costas, junto com a gola, que é cortada 2 vezes no tecido principal. Então, ficou aqui a outra altura. E a altura da manga, vocês vão calcular quanto é a manga de vocês. A minha deu 60 centímetros, tá? E isso tudo, num total, deu 3,10 metros. Mas aí vocês colocam aí mais uma margem de erro pelo corte das meninas que vão cortar, porque elas cortam rasgando o tecido, às vezes cortam com a tesoura, mas isso dá uma baita diferença. Então, não compre no limite, tá? Comprem a mais. Eu, por exemplo, preferi comprar 4 metros, comprei quase 1 metro a mais, porque se desse problema na gola, se desse problema na manga, eu tinha mais uma peça para cortar. Não tinha costas, frente, nada, porque passava de 1 metro, né? Mas eu tinha, por exemplo, mais uma manga, mais uma gola, enfim, para dar aquela folga mesmo de erro, tá? Aqui é o tecido do forro, tá? E o forro vai funcionar da mesma maneira. Uma altura das costas deu 1,22 m, como vocês já sabem. E esse aqui também é a mesma coisa. E aqui deu para posicionar junto porque deu menos que 75 centímetros junto, sobrou isso tudo aqui ainda no meio de tecido. E depois a outra altura era a altura da manga, que é os 60 centímetros. Então, aqui deu 1,22 mais 60 centímetros, eu arredondo por um total de 2 metros, tá? Então, o que a gente entendeu? Que nessa modelagem, no tecido principal vai 3,5 metros de tecido e no tecido em forro vai 2 metros de tecido. Claro que depois tem a entretela, né? Que se vocês decidirem colocar entretela também, vocês podem comprar 1 metro. Beleza? Isso tudo aqui vocês podem comprar e vai dar folgado, vai dar tranquilo. Se vocês quiserem comprar mais um pouquinho para sobrar, também, aí é uma escolha de vocês. Aqui no card eu deixei a playlist para você assistir assim que você terminar esse vídeo. Tem 2 vídeos antes desse, o primeiro que explica a série e o outro que já é o início da modelagem desse casaco. Então, se você ainda quer fazer essa modelagem, não perde tempo, depois desse vídeo dá uma olhadinha. E agora a dica mais esperada, como que corta esse tecido? Então, não é para todos que se aplica esse método de corte. Funciona principalmente para tecidos que têm pelos mais altos
altos, né? E também depende do acabamento que você quer dar para sua peça. Se você não quer que fique entrando o tecido, esse alto do tecido para dentro da sua costura e fique dando uma diferença onde você consegue ver exatamente onde foi costurado, se você não quer isso, você precisa fazer. E nada mais é do que refilar a sua margem de costura. E o que é refilar para você que não conhece? É cortar o pelo da sua margem de costura, ou seja, você vai separar ali a sua margem de costura, que pode ser de 1 centímetro, 2, não importa, você separa a sua margem de costura e corta bem ralinho o pelo. Assim a sua margem vai ficar sem pelo e na hora que você costurar e passar a máquina de costura não vai entrar nenhum pelo para dentro. O legal também é você pentear o tecido para cima, para o lado, no outro sentido, para que os pelos não entrem. Então, a moral é essa, é fazer com que o pelo não entre para dentro da sua costura. Mas você vai pentear todo o tecido para o outro lado. E aqui, onde vai ser a sua costura, você vai cortar na sua margem de costura, só a altura do pelo, ó. Você vai cortar 1 centímetro ou o tamanho da sua margem de costura que você separou, que pode ser mais de 1 centímetro também, tá vendo? Aí assim fica mais fácil de você conseguir costurar a sua peça na outra. Então aí você vai colocar a margem de costura uma na outra, isso aqui vai ser costurado e você não, ó, se eu dobrar aqui você já consegue ver, você não vai perder o seu pelo. Olha como é que fica, tá vendo? Você não perde o pelo. No caso desse pelo, que é curtinho, que é o que eu vou usar, eu só vou precisar pentear ele ao contrário, aonde eu for cortar. Eu não preciso refilar necessariamente, porque ele já é um pelo curto. Ele não é um pelo comprido, então não vai fazer diferença, ó. Ele é um pelo muito baixinho, tá vendo? Então não vai fazer diferença, você não precisa necessariamente refilar. Gente, já tô cortando aqui. Eu fiz um teste nesse tecido e no fim a altura dele não foi relevante, então eu cortei normal, nem penteei pra cima. E o corte dele eu fiz todo com alfinete, pregando assim na peça. Normalmente eu risco, mas olha a grossura que deu, olha a altura. Então não tava dando certo e aí eu preferi cortar assim, com os alfinetes, que já tá assim, essas duas partes, a gola e as costas. E agora eu vou ir da frente, né, que eu vou cortar. Já tá tudo alfinetadinho, bonitinho. E em relação ao fio, cuidem para que esteja na mesma posição, tá? Esteja paralelo ao fio do molde que a gente traçou lá. Isso que é muito importante. Esse fio aqui, ó, tá meio bem cagado, tá vendo? Isso é erro, ó. É erro de produção de tecido, então, assim, às vezes acontece isso, entendeu? Então, isso aqui não é parâmetro, mas tentem medir, tentem ver mais ou menos. Eu medi a partir daqui, que tá sem o erro, e eu botei a mesma medida. Então, tentem analisar no tecido de vocês a melhor forma de deixar tudo certinho no fio certo. Eu até fiz um colete reversível, onde eu fiz com pelo bem compridão, todo branco, que por sinal está na casa da minha amiga, mas se eu conseguir trazer, eu vou mostrar aqui pra vocês, vai estar aqui nesse vídeo. Se eu não conseguir, eu mostro em outro momento, mas espero que eu consiga esse vídeo pra mim poder mostrar pra vocês. E o que eu quero mostrar é justamente isso, porque ele é um pelo longo, eu refilei e não ficou aparecendo absolutamente nada. Você olha de fora, você olha o tecido externo e você não vê costura, entendeu? E isso se dá justamente porque eu refilei toda a margem de costura. É um tempinho que você perde, mas dá uma qualidade imensa para sua peça. E por hoje é isso, espero que você tenha curtido esse vídeo, aproveitado as dicas. E se você fez essa costura, se você fez esse corte, então comenta aqui embaixo pra mim saber se deu tudo certo, como você fez. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, porque o próximo vídeo eu já vou te ensinar como você vai fazer a costura total dessa peça. E sim, acredite, vai ter forro, vai ter entretela, então você vai aprender assim, ó, a fazer absolutamente do zero toda essa peça. Então é isso, se você curtiu esse vídeo, já deixa o like aqui, não deixe de me seguir no Instagram, porque lá eu posto conteúdo em tempo real enquanto estou modelando, cortando, costurando.
e também abro caixas de perguntas para vocês tirarem as suas dúvidas. Não deixa de assistir os outros vídeos também da nossa série para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. E até o próximo vídeo.